como que a gente pode, né, no papel de docentes, de professores ou de pessoas que fazem parte de uma estrutura escolar, né, de um contexto educativo, né, que pistas, que indicadores a gente pode ter para ter ali alguma pista, algum sinal de que a gente pode ter ali no grupo uma criança que se encaixe dentro das altas habilidades, né? Que, para quem não sabe, altas habilidades envolve três subconceitos, né? Então é um grande guarda-chuva, e dentro desse guarda-chuva nós temos a superdotação, temos os talentos e temos também a precocidade, né? A superdotação, ela é tida como um processo de desenvolvimento cognitivo, onde, dentre várias habilidades, o indivíduo consegue, por exemplo, ter um desenvolvimento mais potente nas áreas acadêmicas, né? E normalmente, mas não só, nas áreas científicas. Então, mais precisamente seria o quê? Na química, na física, na matemática, na biologia, mas não fica restrito a isso, tá bem, gente? Uma pessoa com superdotação, ela pode ser excelente na área das humanidades, por exemplo, tá? Já o talento, ele também é tido como uma alta habilidade, e é quando a gente observa no indivíduo uma forma de desenvolver, né, com mais facilidade, por exemplo, as questões de criatividade no esporte, nas artes. Então isso a gente chama de talento, tá? E faz parte das altas habilidades. E a precocidade, esse termo, né, precocidade, ele é muito presente quando a gente fala do universo infantil, né? Então eu posso ter uma criança precoce que não necessariamente tem altas habilidades, mas uma criança com altas habilidades, normalmente isso vai se manifestar de maneira muito precoce, né? Então, e uma coisa bastante importante, as altas habilidades, elas são uma condição neurológica, então a pessoa nasce com essa maturação cognitiva e essa questão fisiológica distinta, tá bem? Não é algo que você desenvolve durante o seu crescimento. A pessoa nasce com essa forma de funcionar diferente, tá bem? Por isso que se enquadra numa neurodivergência e por isso que também faz parte do núcleo de educação especial, tá? Por quê? Porque são indivíduos que precisam de uma orientação educacional diferenciada para atender às demandas específicas que eles apresentam, né? Necessariamente genético não está claro, Lucas, mas vem do nascimento. Então é um funcionamento neurológico distinto, uma forma de pensar diferente. O sistema de cognição funciona de forma diferente. E aí tem a questão, por exemplo, de algumas maturações, né, da maturidade. Então eu posso ter uma criança que eles chamam de assincronias, tá? Ela pode ter o comportamento de uma criança de 4 anos, tem o comportamento de uma criança de 7 em termos intelectuais, mas em termos emocionais ela é extremamente frágil, né? Extremamente imatura. Ela é de fato uma criança. E aí parece até um pouco incoerente como é que ela pode ser tão madura intelectualmente e agir de maneira tão infantil, né, em outros âmbitos. E isso se deve à sincronia. Por quê? Porque uma maturação, é um desenvolvimento que ele não se dá no todo. Ele se dá em alguns focos, né, em alguns setores do desenvolvimento de um ser humano, tá? Hoje o meu foco com vocês é especificamente trazer um pouquinho do que eu também recebi no curso que eu fiz sobre as altas habilidades, por isso que eu tenho feito essa partilha aqui ao vivo, pouco a pouco com vocês, de como, quais são os indicadores, né, que a gente pode ter dentro do contexto educativo, né? Então, para quem não me conhece, eu sou professora, né, entre outros papéis que eu executo. Uma aprendizagem rápida, fácil, de altas habilidades. Boa noite, Jéssica. Para você conseguir ter essa referência de que, de fato, aquela criança tem altas habilidades, há várias características que vão permear isso, tá bem? Não é só uma questão da aprendizagem rápida, ela é um indicador, inclusive é um dos primeiros que eu vou comentar aqui, tá bem? Mas não é o único. Então, até o diagnóstico das altas habilidades, ele tem que ser feito por especialistas, justamente por quê? Porque as altas habilidades, elas são muito heterogêneas,
tá bem? As pessoas que apresentam altas habilidades, elas não têm um padrão, né? Não segue um roteiro específico. Então, só de fato um neuro, né, com formação para fazer a avaliação de altas habilidades, né, é capaz de fato, fazer a avaliação e fazer esse diagnóstico. Mas sim, a aprendizagem rápida é um dos indicadores que a gente pode ter para ligar uma antena e falar assim, interessante, vou observar mais. Então, aproveitando a sua fala, espero ter te ajudado um pouquinho com essa minha resposta. Eu já vou aproveitar e trazer quais são os sinais positivos, de maneira geral, tá bem? Que dentro de um contexto educativo a gente pode ter. A aprendizagem rápida, como você bem colocou, Jéssica, é uma memória que chama muito a atenção, tá certo? Então, é uma criança que ela memoriza com muita facilidade, mas tem uma coisa interessante aqui. Eles memorizam muito facilmente, mas eles entendem muito facilmente também. Então, eles não ficam ancorados só na memória. Eles trabalham a construção do conhecimento na compreensão. Percebe? E isso muito cedo e muito rápido. Eles têm uma orientação espacial muito boa, coisa que normalmente uma criança da mesma idade não apresenta, tá? A linguagem, o tipo de comentários que eles fazem sobre as situações, não é uma linguagem que se ajusta, que se adequa àquela faixa etária. É uma linguagem diferente, que você olha e fala assim, nossa, mas uma criança dessa idade se comunicando assim, chama a atenção, tá? Quais são os sinais negativos em geral, né, que uma criança, um jovem que tem altas habilidades vai apresentar? Ele fica chateado, aborrecido muito facilmente, tá? Justamente por quê? Porque tudo que ele aprende na escola, no ritmo que é normalmente trabalhado o ensino, ele já sabe. Ou ele pega absurdamente rápido. Então ele fica assim meio, sabe, aborrecido, meio frustrado, um pouco engajamento, né? Alguns sintomas psicossomáticos, né? Foi isso que eu marquei. O que significa isso? Quando ele passa por esse processo de se sentir pouco desafiado, pouco estimulado, ele pode manifestar isso, entediado, exatamente, Jéssica. Ele pode manifestar alguns sintomas corporais, né? Então, a perna que não para de mexer, ou ficar mexendo com um objeto, ou às vezes até algum machucado, né? Enfim, há alguns sintomas dessa ordem que podem aparecer. Vai sempre aparecer, Cláudia? Não, podem aparecer, porque como eu comentei, é um perfil muito heterogêneo, tá? Inquietude motora, ó lá, né? Aqui é muito fácil a gente pensar também no TDAH, né? Por conta da hiperatividade, aquela questão motora corporal que não se para, né? Uma criança com altas habilidades, um jovem com altas habilidades, uma pessoa adulta com altas habilidades, também vai apresentar. Aí você fala, puxa, como é que diferencia, né? Se é altas habilidades ou TDAH? Por isso que a gente que é docente só vai fazer a indicação, só vai perceber sinais, né? Não cabe a nós esse diagnóstico, essa avaliação. Só um especialista na área, uma pessoa com formação para isso, é capaz de fazer essa avaliação de maneira correta e diagnosticar se for o caso, tá bem? Então, aqui são os sinais positivos e negativos, que de uma forma geral, né, uma criança, um jovem com altas habilidades vai apresentar. Quais são os indicadores, por exemplo, no contexto infantil? Então a gente está falando dos pequenininhos, tá bem? Então, olha lá, um vocabulário incomum, né? Então, uso de verbos desde muito cedo, uma criança que tem uma linguagem que você olha e até chama atenção, porque para a idade dela não era esperado que ela tivesse, tá bem? Um desenvolvimento visoespacial muito avançado. Então, é uma criança que tem uma percepção de espaço e uma capacidade de se orientar na visualização, por exemplo, de um mapa, ou jogando um videogame que trabalha muito com o 3D, né, com a tridimensionalidade. Essa criança ela tem uma habilidade de se orientar espacialmente muito além do que é esperado para a idade dela, tá? Ela aprende por intuição, isso é muito interessante. Normalmente, né, quando a gente apresenta um conteúdo para uma criança, para uma pessoa, para um jovem, não importa a idade, né? Tem todo um passo a passo para você conseguir chegar na resolução
daquele conceito, né? Seja na área da matemática, da física, da química, das humanidades. Uma criança com altas habilidades, o que é o aprendizado por intuição? Ela olha para o problema, ela olha para aquele desafio e ela sozinha resolve. E ela chega no resultado certo. Aí você vai perguntar para ela, ela fala, olha, eu não sei se é exatamente assim que se faz, mas eu pensei desse jeito. E aí ela explica. Muitas vezes, inclusive, o caminho escolhido é um caminho totalmente único. E que não necessariamente está errado, mas é diferente do que normalmente se escolheria. Né? A gente fala isso de pensamento divergente, né? Que é muito presente nas altas habilidades. É pensar por um caminho totalmente inovador, ou que normalmente não se pensa. Uma forma de resolver um problema que é muito único, tá? Eles aprendem a ler de maneira autônoma. Então, muitas vezes, essas crianças, quando você olha, ela já está lendo. Assim, uma criança piquititica já está lendo, sozinha, ela aprendeu a ler. Ela mal consegue, às vezes, escrever, mas já está lendo. Né? Se você colocar umas letras imantadas, né, magnéticas para ela, ela consegue construir as palavras até com as letras formadas, porque ela ainda não tem a questão motora para fazer. Eles acompanham facilmente uma conversa adulta, né? Então aí tem a questão da maturidade cognitiva, né? E do interesse intelectual por aquele assunto, né? Que é tratado ali pelos adultos. Normalmente eles fazem perguntas originais, muito diferentes do que normalmente uma criança faria e com um grau de profundidade muito grande, né? Que também não é esperado que uma criança faça. Costumam dormir menos por conta do funcionamento cognitivo, né, que é bastante intenso. Como foi colocado, eles costumam ter muito mais conexões e conexões mais diversas, né, no sistema de cognição, que é a forma de pensar. Então, eles acabam tendo essa atividade cerebral mais intensa também, o que acaba fazendo com que sejam crianças que muitas vezes não fazem aqueles cochilos no meio do dia, ou que dormem pouco, e não acordam cansados, não acordam esgotados, tá? Não significa que é sempre assim. Um sentido de humor avançado. Então, elas têm uma forma de humor que também não é padrão para a idade delas. Isso também chama atenção. Alto nível de energia. Então, são crianças que têm muita energia, se mexem muito, se movimentam muito, querem fazer muita coisa, não param. Exploradores do meio, e são muito detalhistas. Sabe aquelas crianças curiosas que ficam varrendo o meio ambiente onde elas estão o tempo todo? E que observam detalhes que muitas vezes um adulto ou outra criança da mesma idade não perceberia? As crianças com altas habilidades são assim. São extremamente empáticas, né? Então, sensíveis ao sofrimento das outras pessoas ao redor. Então, elas não podem ver alguém sofrendo, alguém passando por uma situação de desconforto, de mal-estar, que elas já se doem, sentem nelas, querem fazer algo, querem ajudar. Então, um senso de empatia muito grande, tá? Pelo outro, pelo sofrimento do outro, tá bem? Então, de maneira geral, né, quando a gente fala do contexto infantil, então dos pequenininhos, isso são indicadores, então são pistas que a gente começa a perceber que a criança apresenta e fala, acho que pode ser bacana conversar com alguém da escola, né? Se tiver uma psicologia escolar, passar para ela suas impressões. De novo, a gente não faz diagnóstico, tá? Mas eu tenho agora mais subsídios para quando eu estou numa sala de aula, eu estou num ambiente escolar, eu olhar e falar assim, curioso, né? Ou alguém me contar sobre uma criança, o comportamento, o aproveitamento, enfim. Esses indicadores me ajudam a conseguir fazer um olhar diferenciado, né? E de repente chamar atenção para algo que poderia passar despercebido pelo sistema escolar. E isso é muito importante, gente, porque são pessoas, são crianças e jovens que precisam de atenção, necessitam desse olhar atencional, sabe? E de terem as suas especificidades atendidas. Isso é fundamental. Bem, aí eu tenho também, para passar para vocês, os indicadores no Fundamental 1. Lá eles chamam de primária, mas são as crianças um pouquinho maiores, que aqui equivale ao nosso Fundamental 1, tá bom? Então lá do 2º ano até o 5º ano. Como é que funciona? Quais são os indicadores para essa faixa etária, né? Para esse período de estudo, né, de ensino?
Eles têm uma fácil compreensão das coisas e lembram de tudo com muita facilidade. Tá bem? Então a compreensão e a memória é muito fácil para eles. Eles conseguem, com muita facilidade, aplicar conhecimentos entre áreas. Então um conhecimento que é da história, ou eles aplicam na geografia, né? Então eles transitam com os conhecimentos de uma área para outra, sem que ninguém tenha feito essa intervenção, né? Eles apresentam essa facilidade, eles conseguem fazer isso de forma autônoma, tá? Resolvem problemas por outros caminhos, de outras formas. Olha lá, né, o pensamento divergente, que é quando você escolhe, né, você seleciona vários dados de vários campos de conhecimento distintos para resolver um problema, para entender um caminho. E você propõe uma resolução que normalmente as pessoas não fariam, que normalmente uma criança que está nesse momento escolar não faria, tá? Eles não precisam de repetição para aprender. Na primeira vez que eles vêm, já pegam o assunto, tá? Críticos com eles mesmos e também com os demais. Então, aqui a gente começa a perceber até uma sensação, às vezes, de perfeccionismo, tá? De não permitir entregar menos. E isso pode, se não for cuidado, olhado, se tornar algo que vai trazer muita dor e muito incômodo para essa criança, tá? Às vezes, para algumas crianças, né, nesse contexto, é muito difícil elas aceitarem regras, tá? Principalmente se forem impostas. Então, uma regra que não foi raciocinada, que não foi explicada, que não tem um sentido para aquela criança, é muito difícil para ela admitir, aceitar e usar. Então, se você passar para ela de maneira clara o porquê daquela regra, ok, ela entende e cumpre. Mas se não, vai ser difícil ela conseguir seguir. Eles se envolvem muito quando eles estão motivados. Então, se eles percebem na frente, né, se é dado para eles a chance, a oportunidade de um desafio, de algo que os instiga, que faz com que eles busquem mais, eles ficam extremamente motivados e se engajam com aquele processo, tá bem? Aqui é uma parte mais de filosofia. Curioso pensar nisso, né? Criança com filosofia. Mas as crianças com altas habilidades, elas têm uma tendência muito grande a fazer perguntas de ordem existencial. Perguntar sobre a vida, perguntar sobre a morte, do porquê existimos, porquê morremos, o que acontece quando morremos. E aí é bacana compartilhar com vocês, que eu não sei se vocês sabem, eu tive a chance de saber disso há algum tempo atrás. Existe já áreas de pesquisa em alguns países. Aqui no Brasil, honestamente, eu não conheço, tá bom? Mas é porque eu não conheço, não é que não tenha. Que envolve filosofia para crianças. Acreditem, filosofia para crianças. Inclusive, na Espanha tem um site, né, de uma organização que é Filosofia para los Niños, e tem uma série de artigos, materiais, eles propõem curso, um monte de coisa, justamente focada para trabalhar a filosofia para crianças, e é incrível, incrível. A gente subestima muito a mente das crianças. Elas dão conta de muita coisa, né? E a gente nem passa perto de imaginar. Mas aí na hora que você abre uma oportunidade, que você traz para elas uma chance, dispara, e aí você fica assustado, né? Porque na verdade a gente acaba subestimando, né, a capacidade delas. Então as crianças do segundo ano, né, até o quinto ano, elas apresentam esses indicadores. De novo, gente, é um padrão? Não, né? Mas dá uma ideia pra gente de como a gente pode olhar para essas crianças e perceber ali alguns comportamentos, alguns indicadores que podem trazer pra gente uma suspeita de algo diferente ali para ser olhado com mais cuidado, com mais atenção, tá? Aí eu tenho também os indicadores de quando a gente está avançando, né, entre ensino fundamental 2 e ensino médio, tá bem? Então, quando chega nesse trecho, nesse pedaço aí desse universo educacional, quais são os indicativos, os indicadores que a gente tem com relação às altas habilidades? Então, olha só, hein, gente, a criança já passou pelo infantil e não foi vista, não foi percebida, né? Ela passa pelo Fundamental 1 e parte do Fundamental 2 e continua sem ninguém percebê-la, né? Ou perceber todas essas possibilidades aí, essas características. E aí ela chegou lá
no ensino médio, né? No final do Fundo 2 para o ensino médio. Quais são os indicadores de que essa criança, esse jovem, pode apresentar altas habilidades? Então, normalmente eles têm grande envolvimento com áreas de grande interesse. Então, por exemplo, uma criança, um jovem que gosta muito de química, que é a minha praia. Se ele gosta disso, ele vai ter um rendimento assim de excelência, mas muito, muito, muito bom. Porque é algo que o interessa, que o engaja, que o motiva. E aí, se eu percebo isso, eu tenho que alimentar isso, eu tenho que conseguir fomentar que esse jovem consiga ter cada vez mais desafios, mais possibilidades para ele se desenvolver cada vez mais, tá bem? Então, normalmente, eles se destacam, né, com relação ao rendimento acadêmico, principalmente nas áreas que eles gostam mais, tá? A linguagem deles costuma ser uma linguagem bastante precisa e com um vocabulário muito rico, que também, mais uma vez, lembra que com os pequenininhos a linguagem já não era um padrão? Já era uma linguagem diferente? Então, isso se mantém, né, a depender de alguns contextos do meio, tá bom? Externos aí, o contexto de vida dessa criança, desse jovem. Ela pode ter essa questão da linguagem se desenvolvendo cada vez mais. Então, é uma linguagem que se destaca quando você compara com outros jovens da mesma idade. São muito críticos frente às injustiças. Então, é aquela criança, aquele jovem com um senso de justiça muito aflorado, que às vezes nem parece que... Se você olha para o entorno dele, às vezes você olha assim, família ou pessoas que são próximas, nem parece ter muito sentido ela ter esse senso de justiça tão aflorado. Por quê? Porque é algo dela, né? Ela traz com ela esse senso de justiça. Facilmente ela consegue trabalhar problemas de alta complexidade. Então você a desafia com uma questão, seja nas humanidades, seja nas ciências da natureza, e ela desenvolve muito bem. E ela gosta de trabalhar com esse tipo de situação. Então ela planeja, né, a resolução desse problema complexo e ela se engaja nessa resolução. Busca relações com as que possa compartilhar interesses e conhecimentos. Então, aqui vem muito forte a parte do social, né? Então, nesse contexto, são jovens que podem buscar, por exemplo, fazer amizade ou se sentem mais confortáveis na companhia de pessoas mais velhas do que eles. Então, se, por exemplo, for uma criança, um jovem, né, de 9º ano, lá nos seus 12, 13, 14 anos, né? Possivelmente ela vai se sentir mais confortável de se relacionar com quem está no 2º ano de ensino médio, 3º ano de ensino médio, às vezes só com os professores, né? Por quê? Porque existe uma busca por um encontro, né, como eu vou falar para vocês, de partilha intelectual, grupo de pertencimento. Esse é o termo, grupo de pertencimento. Estava tentando lembrar qual seria o termo mais adequado. Por que grupo de pertencimento? Porque ela precisa buscar, né? Para ela é importante que as relações dela a contemplem na intelectualidade. Então, com jovens da mesma idade ou da sala de aula que ela está, lembra que a escola, gente, ela nos coloca, né, nas salas, ela distribui a gente pela idade, né? Não pelo interesse intelectual, pelo desenvolvimento intelectual. Então, as crianças, os jovens da sala dela, não motiva, sabe? Ela não se sente confortável de se relacionar. Não tem conexão. Então, é muito fácil elas buscarem crianças e jovens mais velhos, porque aí existe essa equiparidade intelectual, tá bem? Um grupo de pertencimento, né? De se sentindo bem, de fazer parte, né? De compartilhar os mesmos interesses, o padrão de conhecimento, o padrão de maturação intelectual, tá? Então, isso é o que acontece normalmente quando a gente fala de jovens com altas habilidades, tá? E aí tem uma coisa curiosa, né? Essa questão da criticidade, né? De serem muito críticos com relação às injustiças. Normalmente são crianças jovens, né, que se envolvem muito com ações de ativismo, né? Então o ativismo ambiental, por exemplo, ativismo social, ou seja, tudo que elas possam trazer, né, que as motive para buscar o senso de justiça, né, de um mundo melhor, mais igual, mais equiparado, né?
de tirar essas diferenças, essas injustiças que a gente vê. Quem puder e achar que essas informações possam ajudar alguém, por favor, compartilhem, tá bem? Para que mais e mais pessoas possam ter informação. É o que eu posso fazer para tentar ajudar esse nosso mundão a ser um pouquinho melhor, né? Para que a gente possa ter mais ferramentas para poder atuar nele, né? De maneira mais consciente e com isso poder fazer um pouco de diferença. Gente, muito obrigada por terem ficado até agora aqui comigo. Fiquem bem e a gente vai se vendo por aí nas redes sociais. Um beijo. Até mais. Obrigada, hein? Tchauzinho.